Meus amados, a palavra de Deus, nós estamos trabalhando mês da família. Qual é o nosso tema mesmo, irmãos? Muito bem, famílias firmes na palavra de Deus. Estamos quase encerrando o mês do lar, não é verdade? Hoje é o penúltimo domingo, domingo que vem, o último domingo, e hoje eu tenho certeza que você vai gostar deste tema, porque o tema de hoje é um tema propício para toda a família. Não somente como nós falamos, por exemplo, no primeiro domingo, do papel da esposa, no segundo domingo, do papel do esposo, depois foi falado do papel do jovem, o nosso irmão Luizinho, e hoje, olha o nosso tema, famílias firmes na palavra de Deus resistem aos tempos maus. Você sabia que vivemos tempos maus? Sabia que o mundo jaz no maligno? Que por isso então nós precisamos tomar muito cuidado, a maneira com que nós vivemos nesse tempo. Como você pode resistir a esses tempos maus? Irmãos e irmãs, se tem algo que é difícil, é justamente nos mantermos firmes na palavra, em tempos de crise, em tempos onde o mundo que está ao nosso redor, tudo diz não a Deus, diz não às Escrituras, diz não à família, diz não ao conceito bíblico de família. Então o mundo que nós vivemos está totalmente perdido, porque a Bíblia garante que ele está morto no maligno. Então é importante isso, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a palavra que tem a ver com jazigo, e você sabe muito bem que isso tem a ver com morte. Então o mundo está morto no maligno. Não está falando das pessoas especificamente, mas está falando do mundo, isto é, das atitudes que o inimigo tem feito. Por quê? Porque a nossa luta, diz a palavra, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra quem? Contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós precisamos nos posicionar como família cristã, como família de Deus. Nós precisamos nos posicionar e dizer não a muitas coisas que tentam entrar, e às vezes tentam entrar de maneira sorrateira dentro das nossas famílias. Já falei por algumas vezes aqui para os irmãos do texto de Cantares ou Cânticos 2:15, quando Salomão diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pois bem, nesse texto Salomão está dizendo: olha, cuide das pequenas coisas que tentam entrar sorrateiramente dentro da sua família e vão tentando minar o seu relacionamento com Deus e minar também o seu relacionamento dentro da família. Relacionamento entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Muitas vezes, irmãos, pequenas coisas vão se acumulando e vamos deixando para lá. Não vou incomodar, não vou magoar, não vou falar nada, vou deixar. E você vai deixando uma coisinha pequena hoje, outra amanhã, outra daqui a pouco. E quando você perceber, então você está com um balde, até aqui, está já transbordando. Você já não tem mais paciência, nem se chamar você de bonito. Não é? Por quê? Porque você foi deixando de cuidar das pequenas coisas. Então, nos relacionamentos familiares, é preciso cuidar das pequenas coisas e resolvê-las à medida que eles vão aparecendo. Todos os problemas devem ser solucionados o mais rápido possível dentro da família, para que a família possa realmente estar firme na palavra de Deus. Por quê? Porque só famílias firmes na palavra de Deus resistem aos tempos maus. Vamos ler juntos? Famílias firmes na palavra de Deus resistem. Amém. Agora pode colocar o texto. Vamos ver o texto bíblico. O texto que vamos ler é 2 Timóteo 3, de 1-6. Então eu vou ler, os irmãos podem acompanhar ali, para que possamos ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite. Meus irmãos e irmãs, a família tem realmente sofrido ataques sem parar do inimigo. Não é de hoje que a família tem sido atacada desde o Éden. Lá no Éden a família foi atacada por Satanás. E ele tentou e logrou êxito na sua tentativa lá no Éden, com Eva e também com Adão, porque quando Deus foi cobrar a responsabilidade, não cobrou de Eva, ao contrário, cobrou de Adão. Cobrou dele porque ele era o responsável, ele era o sacerdote daquele lar, e Deus cobrou, mas na hora do castigo, Deus castigou a ambos, e também a serpente. Você certamente conhece bem essa história lá de Gênesis, nos capítulos primeiros lá. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos e irmãs, é que os dias e os tempos são maus, e Paulo, escrevendo aí para Timóteo, como vocês sabem, era um filho na fé, para Paulo. Paulo havia cuidado de Timóteo, Paulo havia ensinado algumas coisas para Timóteo, e Timóteo agora, como jovem, ele assume o pastorado de uma igreja. Olha só, Timóteo vai assumir o pastorado de uma igreja. A Bíblia não fala a idade dele, mas a história mostra que ele tinha por volta de 16, no máximo 20 anos, quando ele assumiu o pastorado da igreja de Éfeso. Então era uma igreja grande, era uma igreja importante, e ele precisava ter ensinamentos. Mas Paulo faz lembrar de que ele já havia aprendido muitas coisas com a sua mãe e com a sua avó. Aquelas mulheres de Deus que o haviam ensinado desde tenra idade a andar no caminho do Senhor. Apesar de Timóteo ter um pai grego, ele tinha mãe judia que o ensinara o caminho do Senhor. Então aquele jovem, ele foi ensinado na doutrina, ele foi ensinado nos costumes, e ele tinha realmente o Senhor Jesus como seu Salvador. Então esta palavra de Paulo não foi escrita para desanimar os crentes, não, pelo contrário, mas para alertar aqueles crentes a se prepararem, a se fortalecerem para os dias maus que estavam por chegar. Paulo, então, ele usa essa expressão nos últimos dias. Quando ele fala dos últimos dias, está falando justamente de um tempo que iria anteceder a volta de Jesus. Talvez você possa pensar, pastor, então, esse tempo, Paulo já falou isso lá há 2000 anos atrás, aproximadamente, e agora, ainda Jesus não voltou, então, continuamos vivendo os tempos maus? Com certeza. Meus irmãos e irmãs, os tempos são maus, e aqui o apóstolo Paulo vai trazer uma vasta coleção aqui de coisas erradas que os homens e mulheres, isto é, que o ser humano tem vivido na atualidade. Se você olhar a lista que acabamos de ler, vai ver que nesta lista, Paulo vai colocar 19 atitudes que vão caracterizar justamente esses tempos difíceis. Tempos maus. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós vivenciamos tempos maus. E quando nós observamos isso, podemos traduzir esses tempos maus por tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos turbulentos, tempos penosos. E há uma tradução bíblica que basicamente ela é uma tradução chamada Reina Valera. Essa tradução ela é em espanhol e ela traduz como tempos perigosos esse texto. Irmãos, são tempos perigosos que nós estamos vivendo. A internet, os veículos de comunicação, são os filmes, as músicas e tantos ensinamentos errados, são as ideologias, são as filosofias que têm entrado dentro das nossas casas
E às vezes não entram de maneira sorrateira, não, entram mesmo com o pé na porta. E às vezes a gente deixa brecha para que essas coisas adentrem a nossa casa e muitas vezes cause destruição à nossa família. Meus irmãos e irmãs, precisamos blindar a nossa família para que nossa família esteja resistente a esses tempos maus. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, algumas coisas iriam acontecer. E dentre elas, diz o texto bíblico que filhos se levantariam contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. E se você pensar um pouquinho, você já vê isso há quanto tempo acontecendo no nosso mundo. Então é sábio que nós devemos nos cuidar, é sábio que nós devemos fazer a vontade de Deus, é sábio que nós possamos realmente buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. E através apenas do verso primeiro que nós lemos, vamos trazer 3 afirmações interessantes para a nossa reflexão aqui nesta noite. A primeira delas é que as famílias devem permanecer firmes na palavra, pois é um tempo difícil para criar os filhos na fé cristã. Tempo difícil para criar filhos na fé cristã. Os pais aqui, né? Quantos são pais? Levanta a mão assim. Pais, isso, mães e pais. Então, é difícil criar filho nesse tempo? Na palavra de Deus, conduzir os seus filhos aos pés do Senhor, com certeza é um tempo difícil para criar os filhos na fé cristã, por quê? Porque tantas coisas ao nosso derredor têm tentado afastar, tirar os nossos filhos e filhas da presença do Senhor. Quantas coisas, irmãos, têm tentado tirar a nossa família da presença do Pai. E muitas vezes nós deixamos, ou muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta, e quando percebemos, muitas vezes já é tarde demais. Tempos difíceis para criar filhos? Com certeza. Se você pensar, por exemplo, que no passado, os casais tinham, em média, 5, 6, 7, há aqueles que tiveram 12, 13 filhos, Hoje em dia, os casais, antes de casar, já falam assim, não queremos ter filhos, não. Ou senão, quando muito, fala assim, vamos ter 1. Aí, quando aqueles casais são um pouquinho mais afoitos, 2. Se passar de 2, não, de jeito nenhum. Não é assim? Porque as coisas são tão difíceis. E não é só as questões da educação em si, mas você tem que dar boas condições de vida para as crianças, para os filhos. Você tem que ter um bom emprego, pelo menos, para sustentar os seus filhos, ou seu filho ou filha. E como deve ser difícil para um pai ou para uma mãe ver talvez o filho dizendo assim, pai, eu queria um iogurte ou coisa semelhante, e o pai dizer assim, filho ou filha, papai não pode agora, sabe? E isso tem acontecido nos dias de hoje, sim, tem acontecido. Mas o que é mais difícil não é a questão financeira, mas o que é mais difícil é trazer filhos que realmente sejam obedientes, filhos que realmente sejam pessoas idôneas na sociedade, criar filhos que possam abençoar a outros. Criar filhos a cada ano que passa se torna um desafio tremendo para os pais cristãos, um desafio tremendo. Sabe, antigamente, as crianças, elas recebiam influências dos pais, também da igreja, também da escola, mas hoje, a origem dessas influências, elas mudaram bastante. Hoje as crianças são influenciadas de várias formas, e essas fontes nem sempre são fontes que agradam a Deus. Muitas fontes de influência para os nossos filhos não têm agradado a Deus. E quando isso acontece, então nossas crianças estão sujeitas a todo tipo de influência maligna. Por exemplo, hoje em dia, inclusive, há uma gama de pessoas que são chamadas de influencers, não é? Pessoas que se dizem influenciadores digitais. Mas vai ver o tipo de influência que elas praticam. Vai ver para que lado elas têm influenciado a sociedade. Tem influenciado a sociedade com muitas coisas, menos com a palavra de Deus. Você conhece algum influencer cristão, que seja? Alguém que seja um influenciador digital ou influenciadora digital gospel? Não conheço.
que influencia a ler a Bíblia, que influencia a obedecer. Você conhece algum? Oh, que beleza, ele conhece uma. Eu não conheço, depois você me passa. Então, é importante isso. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo em que somos influenciados o tempo todo. Hoje, nossos filhos, nossa família, têm sido influenciados pela mídia, séries de canais por assinatura, influenciados por amigos, por meio de relacionamentos pessoais e virtuais, quem sabe. Somos influenciados por professores, e nem sempre professores que têm uma índole cristã, ou uma formação ideológica cristã. E quantas coisas temos sido ensinados. Meus irmãos, há algumas chaves aí como famílias cristãs, de como elas devem criar os seus filhos, para que nossos filhos sejam firmes na palavra de Deus. E eu queria que você pensasse nisso nesta hora. Primeiro, aprendendo aí com os personagens bíblicos sobre criação de filhos. Se os pais querem realmente educar os seus filhos na palavra, precisam aprender com os personagens bíblicos. Se você observar o texto de Timóteo, vai falar que a Escritura, ela é inspirada por Deus, e é através da Escritura que eu e você podemos influenciar os nossos filhos. Conheça as Escrituras, conheça os personagens bíblicos, para que você influencie seus filhos dentro da sua casa. Obedecendo também as recomendações bíblicas que são dirigidas aos pais, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto. Efésios, capítulo de número 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, olha, vamos ler juntos, quem achou? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aí, está aí na Bíblia a receita de bolo de como você deve educar a seus filhos e filhas. Mas também educar os seus filhos procurando aprender e ler livros cristãos, saber sobre livros de criação de filhos. Quantos pastores, psicólogos cristãos, homens e mulheres, escreveram suas experiências em alguns livros? Precisamos ler, precisamos nos inteirar. Como eu posso influenciar? Como eu, pai, como você, mãe, como você, tio, tia, avô, avó, como você pode ser um influenciador bíblico, não digital, mas um influenciador bíblico? Será que as pessoas vão aprender com você? É preciso pensar nisso, porque dentro dos nossos lares, nós precisamos influenciar. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, isto é, eu não posso tomar a forma do mundo, mas pelo contrário, eu tenho que transformar este mundo com a renovação do meu entendimento este que vem do Pai. Mas como eu vou transformar alguém ou o mundo, se eu mesmo não conheço o Deus que eu sirvo? Irmãos, muitos crentes não conhecem a Deus, muitos crentes não conhecem o seu Deus, muito menos a sua palavra. E a Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Claro que se você não conhece as Escrituras, não vai conhecer o poder, porque a Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. O dínamos, a dinamite, aquilo que explode a nossa vida, né, na presença dEle, é o nosso Deus, mas nós precisamos conhecer. A segunda coisa importante para você pensar, para nós pensarmos nesta noite, é que as famílias devem permanecer firmes na palavra, pois é um tempo difícil para manter o quê? Casamento. É ou não é, gente? É muito difícil manter casamento hoje. Já era difícil no passado, não era fácil, nunca foi fácil, né? Desde o Éden não foi fácil. Desde o Éden manter casamento não foi fácil. Relacionamento é muito difícil, esse negócio de relacionamento. Duas pessoas que são diferentes, criadas por famílias diferentes, muitas vezes, na maioria dos casos. Pessoas que às vezes nunca se conheceram e de repente têm que conviver juntos, têm que andar em acordo. E a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não houver acordo. Então observe, meus irmãos e irmãs, que a todo momento acontecem ataques à instituição do casamento.
a todo momento. O casamento é atacado, o nosso casamento é atacado. Você abre a sua TV lá e liga, e você vai ver que o casamento é atacado o tempo todo. Você assiste um capítulo de telenovela, você já sabe o que vai acontecer daqui a 10 capítulos, porque é sempre a mesma coisa: é traição, é adultério, é sodomia. Essas coisas têm tomado o lugar da família. Então nós precisamos entender que a nossa família tem sido atacada o tempo todo. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos um texto no capítulo 4, de 1 a 3, que diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé. Olha só, tem muito crente apostatando da fé, gente. Tem muito crente abandonando Deus. O texto continua dizendo: dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, olha só, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ações de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Meus irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado que tipo de ensinamento nós temos tido da parte do Senhor. Para manter um casamento hoje não é fácil. Vivemos num momento onde as leis se afrouxaram em relação ao casamento. No passado, anos talvez 30, 40, a história mostra que não era permitido o divórcio. Nas leis brasileiras, inclusive, não era permitido. Hoje, a coisa está tão difícil que você pode anular mesmo o casamento, sem precisar nem entrar em divórcio, em alguns casos. Então, precisamos pensar o que tem feito isso na nossa vida. Paulo, então, está se referindo aqui, nesse texto que acabamos de ler, à questão do ascetismo, isto é, aquelas pessoas que já não creem mais em nada, ao gnosticismo, que era uma corrente que pregava naquela época a questão do corpo e alma, associando isso às relações sexuais. Pois bem, Paulo está preocupado com a igreja. Paulo está preocupado em ensinar a Timóteo que ele precisava saber orientar a igreja com relação a essas práticas de como manter um casamento nesse tempo tão difícil. E nunca, meu irmão e minha irmã, o casamento, a família, recebeu tantos ataques diabólicos como nos dias de hoje. Nunca se deu como nos dias atuais, sabe? Mas que ataques são esses? Podemos listar, por exemplo, legislação cada vez mais frouxa, cada vez mais débil em relação à permanência de união conjugal. A Igreja Presbiteriana do Brasil, há um tempo atrás, precisou autorizar batismo de pessoas não casadas civilmente, mas que um dos cônjuges não queria se casar, um não crente, então era permitido ao crente se casar, aliás, se tornar-se membro da igreja, mesmo não tendo contraído um casamento oficial. Olha só, a que ponto nós estamos chegando? Ter a Bíblia como manual é importante, mas a banalização do divórcio tem acontecido. Um ataque à santidade do casamento tem acontecido o tempo todo. E nós precisamos tomar cuidado. Então observe, primeiro nós falamos que devemos permanecer com os nossos filhos firmes, educá-los na palavra de Deus. Agora, como manter um casamento nesse tempo tão difícil? A primeira coisa é encarar o casamento como um pacto sagrado aos olhos de Deus. O casamento é um pacto sagrado. Quando estivemos lá, né, na pousada Shalom, quantos aqui estiveram lá essa semana, na pousada Shalom? Eu fiquei surpreendido, né? 70 anos, e depois foi falado lá, né? 70 anos de casamento, gente. Pode imaginar um negócio desse? Será que a gente vai chegar a isso tudo? 70 anos. E aí depois fui surpreendido em saber que era boda de vinho, justamente por causa da ideia do vinho, quanto mais velho, melhor, e o casamento, quanto mais tempo, mais sólido, maravilhoso. Aquele casal estão há 70 anos amando um ao outro, e quem foi lá viu eles de mãozinha dada lá, né? Um na cadeira lá, o outro na sua banqueta e tal, de mãozinha dada, olhando, de vez em quando dava um sorrisinho para tirar foto, coisa maravilhosa.
Mas, irmãos, isso acontece por quê? Porque aquele casal que serve como exemplo para nós, teve o casamento e tem o casamento como um pacto sagrado. Tenho certeza que aqui outros irmãos também têm muitas histórias de casamentos muito longos, graças a Deus, não é por isso. Mas hoje não é o que está acontecendo. Muitos casais já casam pensando no divórcio. Se não der certo, separa. Já ouvi tantos casais falando assim. Se não der certo, separa, hoje é fácil separar. Da casa já pensando na questão do divórcio, pensando na questão do dinheiro, não é? Mas uma coisa que nós precisamos ter é a Bíblia como manual de Deus para a relação conjugal. Lembra que a Bíblia diz? Toda escritura inspirada por Deus e útil para ensino, correção, educação na justiça. Então, tudo isso é a palavra de Deus que vai nos ensinar. Como eu vou lidar com a minha esposa, como eu vou lidar com o meu esposo, como eu vou lidar com os meus filhos. Está na palavra de Deus. Mas uma terceira coisa é buscar a direção de Deus, por meio do Espírito Santo, para a vida conjugal. Quero ler esse texto, Colossenses 3:15. Olha o que diz a palavra em Colossenses 3:15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meus irmãos e irmãs, é a direção de Deus, é a paz de Cristo, aquela paz que excede a todo entendimento, que é capaz de transformar a nossa vida. Por isso é tão importante que nós cuidemos, nesses tempos difíceis, da nossa relação no casamento. E por último, irmãos e irmãs, as famílias devem permanecer firmes na palavra, porque é um tempo difícil para manter ali, os valores cristãos. Tempo difícil para manter valores cristãos, não é verdade? Onde as pessoas já não pensam mais no outro. E eu acho interessante que ontem nós passamos uma situação assim, nós fomos ao Rio de Janeiro, numa reunião de pastores lá, estávamos na fila para o almoço, chegamos lá na hora do almoço, hora boa, né? Estávamos na fila do almoço, e eu peguei uma fila longa, meus companheiros me passaram a perna, ficaram lá na frente da fila, e eu fiquei lá atrás. Muito bem, fiquei na fila lá numa boa, um monte de pastor e presbítero, falei, bom, tá tranquilo, vai sobrar comida direitinho. A comida deu para todo mundo. Mas na hora que eu cheguei na minha vez, o irmão na minha frente, tinha batata frita lá para todo mundo, mas ele pegou toda a batata, botou no prato. Não pensou em mim, eu estava logo depois e eu ia pegar a batata, mas não deu para pegar. Sabe? As pessoas já não pensam mais no outro que estamos aqui falando. Sabe? Esses valores cristãos, de pensar no outro. A Bíblia diz que eu tenho que ter o meu irmão como superior a mim, considerá-lo desta forma. E esses valores têm se perdido, irmãos. Valores cristãos não têm sido cultivados no mundo que nós vivemos, não. Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo difícil, numa sociedade que cada um está em si mesmado, isto é, só pensa em si próprio. Nós criticamos os políticos dizendo assim, está colocando os parentes tudo lá. Mas se você entrasse lá, a primeira coisa que você ia fazer é colocar parente para trabalhar. Por quê? Porque se você confia mais, vai confiar em quem? Em quem está perto de você. Então observe como as coisas acontecem na nossa sociedade. Valores que nós temos perdido. Por quê? Manter valores cristãos é muito difícil. O comentarista bíblico Simpson, ao escrever sobre esse versículo, diz que o mundo se tornará mais mundano. Olha só, o mundo se tornará mais mundano. Irmãos, cada vez mais, pode parecer redundante, o mundo se tornar mundano, mas cada vez mais o mundo caminha para distanciamento de Deus, para um distanciamento dos valores éticos, morais e bíblicos. Por isso é tão importante que a igreja, ela se posicione em várias questões. Estamos vivendo dias em que matar bebês no ventre da mãe é legal, mas é bíblico e é moral? Vivemos dias em que as questões são aceitáveis com muita facilidade. Há países aí afora em que coisas que a Bíblia condena estão autorizadas e muita gente está praticando.
Então nós precisamos de valores cristãos, porque os valores cristãos a cada dia estão sendo jogados no lixo. A cada dia menos valores cristãos. Famílias que desejam estar firmes na palavra, precisamos mesmo lutar para recuperar os valores que há algumas décadas ainda eram preservados nas famílias cristãs. Quer ver uma coisa interessante que acontecia, ainda acontece em poucas famílias? É aquela tradição do filho tomar a bênção do pai, da mãe, da avó, do avô. Alguém aqui ainda acontece isso na família? Ainda bem, graças a Deus, alguns. Então, mas isso é muito interessante. Mas nós já não ensinamos os nossos filhos mais novinhos a fazer isso. Não que nós consideremos errado, é que os tempos vão passando e a gente não faz mais. Mas quando eu chego na casa dos meus pais, a minha mãe, ainda que Nicole não faça isso, ela fala assim: Deus te abençoe. Sabe? Porque ela nos criou nesse hábito de nós tomarmos a bênção aos pais. Mas são valores, pastor, mas isso aí não tem muito a ver. Eu estou citando como exemplo, é claro que você não vai deixar de ser abençoado se você não pedir a bênção. Não é isso que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo, são pequenos valores que nós perdemos pelo caminho. Onde foi que nós perdemos esses pequenos valores cristãos pelo caminho? Valores como justiça, honestidade, integridade, valores como pureza sexual, valores como respeito às autoridades. Irmãos, nós não temos mais tido essas coisas. Valores como respeito aos pais, aos idosos. Você vai andar numa lotação, aí a pessoa está lá sentado, novinho, tadinho, bem pra caramba, né? O cara alterofilista, está lá sentado, aí entra o idoso. Sabe o que ele faz de imediato? Finge que está dormindo. Porque ele viu que vem um idoso, está lá sentado, finge que está dormindo. Sabe? Valores que nós temos perdido na nossa sociedade. Temos perdido o apreço pela igreja. Olha só, irmãos. Para quantas pessoas vir à igreja já não importa mais. Não, tranquilo. Agora tem digital, eu vou ficar em casa mesmo. É claro que alguns têm que ficar em casa por alguma situação, mas estamos perdendo esses valores, esse apreço, a estar congregado, a estar em comunhão, a olhar no olho do irmão, a poder dar um abraço. Valores que temos perdido. Filantropia, ajudar os outros, perdemos valores de ajudar os outros. Então, meus irmãos e irmãs, as famílias devem permanecer firmes na palavra, porque é um tempo difícil mesmo para manter esses valores cristãos. Mas por quê? Por que as famílias cristãs estão deixando esses valores de lado? Você parou para pensar nisso? Por que as famílias têm abandonado esses valores cristãos? Têm deixado isso para lá? Isso não tem nada a ver. Influência das universidades, muitas vezes, sobre os jovens. Já parou para pensar nisso? Os nossos centros de educação, muitas vezes, influenciam contra valores cristãos. Influência da mídia, influência do sistema, como o liberalismo, por exemplo. Não tem nada a ver, pode tudo, tranquilo. Esse negócio aí é careta, não precisa mais pensar nisso não. Então esses valores têm se perdido. Mas como resgatar isso, irmãos? Essa que é a grande temática para nós nesta noite. Como resgatar? Pastor, o senhor falou tanta coisa, mas agora como resgatar esse negócio? Bom, primeira coisa está em Filipenses 4:8. Vamos ver? Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Primeira coisa, irmãos e irmãs, é encher o nosso pensamento, o nosso coração com os valores de Deus. Encher o nosso pensamento e o nosso coração com valores bíblicos, com a palavra do Senhor, à luz da palavra do Senhor. Uma outra coisa também que é importante para resgatar esses valores é cultivar na nossa família um senso crítico em relação às mensagens que você vê na internet, na televisão. Cultivar na sua família um senso crítico, isto é, nós precisamos pensar. Nós vivemos numa geração em que não há mais a vontade de pensar.
Você não precisa ser um filósofo para pensar, mas temos que ensinar os nossos filhos e também nós nos educarmos a pensar, a ter um senso crítico. Será que é bom? Será que é ruim? Vai fazer mal para a minha família? Será que eu posso utilizar? Começar a questionar algumas coisas e não receber tudo como uma esponja. Muitas vezes, irmãos, recebemos tudo que vem como uma esponja. E a gente não tem mais valores cristãos. Cultive, então, um senso crítico na sua família. Olha o que Paulo vai dizer aos filipenses, então. O que deve ocupar o seu pensamento? E aí fica uma pergunta importante. O que tem ocupado o seu pensamento? Você tem pensado nas coisas do alto? Tem realmente pensado e cultivado um senso crítico? Tem pensado nas coisas que venham agradar a Deus de verdade? Porque nós precisamos fazer isso. Mas também escolher o que você assiste na TV, nas mídias, em casa. Provérbios 19, 8, também é um texto que eu quero ler com os irmãos. Estamos terminando, irmãos. Provérbios 19, 8, diz assim a palavra do Senhor: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Meus irmãos, é inteligente. É inteligente você escolher melhor suas amizades. É inteligente você escolher aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você pratica na internet. É inteligente. E isto agrada ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós buscarmos ao Senhor pelas nossas famílias. É tempo de nós buscarmos ao Senhor pelos nossos filhos. É tempo de nós buscarmos ao Senhor pelo nosso casamento. É tempo de nós buscarmos ao Senhor porque os dias são maus e procurarmos manter esses valores éticos, bíblicos, cristãos, também na nossa vida e na nossa casa. Então, para manter a nossa família unida e forte, para criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, nós precisamos manter valores cristãos, precisamos estar firmados. Aonde? Na palavra de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus. São essas famílias que vão resistir a esses tempos maus. E uma coisa nós podemos afirmar: quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai buscar pessoas e famílias firmes na sua palavra. Sabe? Vai buscar famílias que estejam debaixo da graça do Senhor. Vai buscar famílias que não se deixaram manipular pelas coisas do mundo. Vai vir buscar famílias que não tiveram as suas vestiduras manchadas pelo pecado, mas que ao contrário, tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, para isso é preciso buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. É preciso invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Hoje pela manhã nós falamos justamente isso. Você que está participando, é o que eu falei pela manhã, você que está participando desse momento aqui, né, de velório, precisa pensar: se fosse você, para onde você iria? Pelo testemunho da vida do nosso irmão Leozese, cremos que ele está com o Senhor. Pelas obras que ele realizou, pela fé que ele demonstrava, pelas atitudes todas que todos nós testemunhamos, cremos, podemos afirmar pela fé. Mas a pergunta é: e nós? E nós? Se fôssemos nós naquele esquife, para onde você iria? Aliás, já teria ido, não é? Para onde teria ido? Irmãos e irmãs, é tempo difícil. É tempo de nós perseverarmos. Porque a Bíblia diz: ao vencedor dar-lhe-ei, a coroa. Só o vencedor. É aquele que combater o bom combate, é aquele que completar a carreira, é aquele que guardar a fé. Se isso não acontecer com você, então não sei para onde vais. Então, meu irmão, fiquemos firmes na palavra de Deus, para que a minha e a sua família, para que a igreja, ela seja edificada na rocha que é Cristo Jesus. Amém?